Bem-vindos ao terceiro dia da leitura coletiva do segundo livro da série Sem Fim, Rasgando o Véu entre os Dois Mundos. Os capítulos de hoje eu falo sobre os meus pais, né? Então, a minha mãe eu já tinha iniciado, né? Já tinha contado uma parte na história real de Felipe e Juliana. Hoje eu vou conversar mais a fundo sobre isso, né? Eu entro mais em detalhes nesse segundo livro, porque ele já foi uma nova fase. No primeiro livro eu realmente não falo em nada assim. A minha vida é uma história espiritual, mas eu não entro nesse assunto, né? No primeiro livro eu nem imaginava que eu estaria aqui falando de um segundo livro, que eu não pensei que isso fosse acontecer. Esse da minha mãe, ele me marcou demais, muito mesmo. Eu posso dizer que foi assim, o que eu tenho mais nítido comigo de tudo, sabe? Daquele, como se eu estivesse agora vendo tudo aquilo que aconteceu. Eu chegando naquele hospital, né? E aquele corredor tinham vários espíritos, várias pessoas, né? E várias eu reconheci, pessoas que já tinham desencarnado. Então ali eu sabia que eu não estava na Terra, que eu estava em alguma colônia. Quem me recebeu foi o pai do Felipe. Ele sorriu para mim e eu acompanhei ele até dentro de uma sala onde gente foi recebido por outras pessoas, e eu realmente não posso dizer a vocês quem estava ali dentro e o que foi dito, porque eu realmente não me lembro. Eu sei que demorou muito e que quando eu saí, né, o corredor já não tinha mais aquelas pessoas, e eu desci uma escada e eu cheguei num lugar que era como se fosse um ginásio. Nesse ginásio, era um ginásio, né, assim, um aspecto. E havia, assim, umas estrelas penduradas, umas coisas assim. Eu vi que havia uma festa. Era como se estivesse sendo preparado para receber alguém. E tinha uma pessoa com uma espécie de uma prancheta, uma coisa assim. E ela me mostrou ali os nomes de quem ia chegar. E quando eu li o nome que até então eu não lembrava, né? Hoje eu sei que foi o da minha mãe. Eu fiquei muito desesperada. Eu corri para um lugar, abri uma porta e entrei num lugar, parecia um quartinho. E eu me lembro que eu abaixei, que eu chorava com a minha mão assim na cabeça, sabe? E aí essa porta se abriu e o Felipe entrou. E quando eu olhei para ele e ele me estendeu a mão, eu abracei ele com muita força. Eu chorei muito e ele me disse que eu não passaria por aquilo ali sozinho. E quando eu acordei, eu liguei para minha mãe, eu contei para ela. E ela falou: quem será que vai partir? Eu falei: não sei, mãe, mas é alguém muito especial para mim, porque eu realmente fiquei muito desesperada. 15 dias depois, era feriado em Niterói, no dia 22 de novembro. E a minha mãe quis ir no shopping e a minha filha, ela estava no ensaio geral, né, da peça de teatro, ela era atriz mirim nessa época, e ela sempre foi muito responsável com os horários dela desde bebê, né, sempre trabalhou desde pequena com televisão, então ela tinha essa vida já acostumada em ritmo de ensaios, gravações. Mas nesse dia específico, né, ela falou que não queria ir. E ela tinha 5 anos, mas ela era muito responsável. E ela nesse dia falou: não quero um ensaio, eu quero sair com a minha avó. E eu senti algo dentro de mim muito estranho. Então ela não foi realmente nesse ensaio. Eu expliquei que ela que eu falei: eu não vou mentir, eu simplesmente ela quer porque quer estar com a avó. E ela não foi ao ensaio. Nós fomos pro shopping e estava meu pai, minha filha e a minha prima, até então estava grávida, e para ter neném logo semanas depois. E aí no shopping a minha mãe passou mal
Foram momentos assim que parece que eu já estava em outra dimensão. O tempo todo a sensação que eu tinha dentro do shopping era que eu estava assistindo aquela cena, as cenas do que estava se passando ali. Minha mãe falando e eu não sei, era uma coisa muito estranha, uma energia muito diferente. Mas eu em nenhum momento lembrei do sonho, né? Sabe? Nem passou pela minha cabeça que poderia ser a minha mãe, embora eu sentisse que alguma coisa ia acontecer ali. E aí ela passou mal. Nós fomos para o hospital e naquele momento que eu cheguei a ver minha mãe tendo uma convulsão, né, por conta do AVC, eu já sabia naquele momento que ela ia partir. Isso me machucou demais, eu sabia que era o sonho, que se confirmou quando o Felipe chegou no hospital com a camisa exatamente igual daquele sonho. Depois disso eu tive um encontro com a minha mãe no hospital, depois que ela fez a passagem, eu encontro com ela, onde a minha filha que me guiou. E depois disso eu via muitas vezes a minha mãe e eu tinha raiva porque o meu pai, ele na época, eu não entendi porque ele seguiu a vida dele, eu não queria entender isso. E a minha mãe também não aceitava, ela estava muito presa aqui. A minha mãe e o meu pai, eles eram muito agarrados a tudo aqui na Terra. Então é normal que tenha sido difícil para eles se desprenderem. E então a minha mãe, ela não saía de perto de mim. E eu também não queria que ela saísse. Isso se tornou um ciclo que me fez entender que obsessores não são só pessoas ruins, não são só nossos inimigos, mas podem ser também entes muito queridos que a gente simplesmente não deixa partir. A gente chama o tempo todo e a gente sofre, a gente pede, por favor, fique comigo. E a gente atrapalha a evolução deles e também atrapalha a nossa evolução aqui. Então, um dia, depois de várias visitas a vários hospitais colônias que eu tive com a minha mãe, porque foram vários que eu fui, e nesse que eu conto no livro, eu pedi que ela se cuidasse, e ali a minha mãe seguiu a evolução dela, está bem hoje. Depois veio o meu pai, anos depois. Eu não fui ao hospital me despedir dele, não tive coragem de ir. Se eu me arrependo, sim. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia e isso ficou comigo. Eu já vi meu pai várias vezes. Meu pai sofrendo muito preso aqui na Terra. Meu pai realmente foi muito complicado. E somente agora, esse ano, eu consegui, de verdade, me comunicar com ele de uma forma muito forte, muito positiva para a evolução dele. E ele finalmente conseguiu seguir, conseguiu aceitar, né, que ele precisa realmente seguir a vida dele na colônia. O meu pai e a minha mãe foram pessoas maravilhosas que cumpriram a missão deles aqui na Terra comigo, com a minha irmã, com a família dele, com as pessoas que estavam em volta. Mas a união deles foi nessa vida, entendeu? Eles vieram juntos nessa vida. Mas eles não são almas gêmeas, né, vamos dizer assim, que vão ficar juntas o tempo todo da eternidade. Não. A minha mãe tem a vida, tem a história dela, o meu pai tem a história dele, e juntos nessa vida eles vieram para formar essa família, para trazer a minha irmã e a minha irmã, né, para cá, porque nós tínhamos laços em comuns que precisavam ser resgatados, e eles cumpriram com louvor, e agora cada um segue sua trajetória. E eles são, assim, muito especiais para mim. Eu sou muito grata aos dois porque eles me deram a oportunidade de voltar, né? Eu precisava encarnar e eles me trouxeram para aqui, me deram a vida. Eles me trouxeram para a Terra novamente e eu sou muito grata aos meus irmãos espirituais que nessa vida foram meu pai e a minha mãe, tá? Eu vejo vocês amanhã. Um beijo. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos